tarde. O meu objetivo é falar-vos sobre a suplementação alimentar e a saúde do cabelo. Farei uma pequena introdução, abordarei os parâmetros que possam fundamentar a necessidade de existência de suplementação alimentar. Vamos também observar a existência de algumas deficiências alimentares que podem ser consideradas específicas e falar também de alguns estudos realizados com a suplementação alimentar, dirigidos para a saúde dos cabelos e, finalmente, farei, portanto, referência a algumas conclusões. Os cabelos são importantes para o ser humano. O cabelo com um aspecto saudável é, em geral, um sinal de boa saúde e de bons cuidados com os cabelos. Sabemos que nas comunidades humanas a estética é muito valorizada e os cabelos têm um valor indiscutível como adorno pessoal e apesar de não ser indispensável para a sobrevivência humana. Portanto, as pessoas podem viver sem cabelo. Em algumas culturas, o aspecto do cabelo assinala diferenças sociais ou profissionais e noutras até cumpre exigências religiosas. Ajudam a demarcar a individualidade e estão muitas vezes associados a conceitos de liberdade, sedução e até de poder. Para muitos, perdê-los configura um problema grave. Mas, olhando particularmente para o cabelo, como podem observar na imagem, a componente principal do córtex é uma proteína, a queratina, com uma estrutura espiralada. O objetivo de vos mostrar algumas das imagens que vão ver ao longo da apresentação é apenas de termos aqui alguns pontos de ligação com a alimentação ou com a suplementação. Sabemos também que o cabelo está rodeado por uma cutícula, portanto, e na imagem pode-se observar a cor da cutícula. E sabemos todos que é uma camada de células mortas. No entanto, em dados de raio-x, porque é possível fazer esse tipo de, já hoje em dia, esse tipo de análises, portanto, naquela imagem que está em baixo à esquerda, podem-se verificar as características comuns resultantes da formação de filamentos intermediários no córtex e também o complexo da membrana celular. Sabemos que as membranas celulares são constituídas principalmente por camadas lipídicas e, como podem verificar na imagem que está no lado direito em baixo. E torno a frisar que este é um aspecto apenas de introdução para que se faça depois uma ligação em relação àquilo que vai a seguir. O cabelo tem um ciclo de vida e, portanto, não é novidade para a assistência. No entanto, a substituição do folículo piloso tem um ritmo elevado e está associado a um ritmo elevado um metabolismo ativo que precisa de um bom fornecimento quer de nutrientes, quer de energia. E quando refiro nutrientes, estou a falar de proteínas, que naturalmente contêm aminoácidos, ácidos gordos, e aqui refiro os ácidos gordos essenciais, e também as vitaminas, que são cofatores de muitas reações metabólicas. A privação de uma adequada ingestão de nutrientes resultante da absorção reduzida pode levar à queda do cabelo. Podem conduzir também a alterações na pigmentação, e é comum o aparecimento de várias deficiências em simultâneo no cabelo quando existe malnutrição. Portanto, uma situação de malnutrição pode ser portanto, pode conduzir à partida a que hajam várias deficiências no cabelo. Focando-nos agora na alimentação. Sabemos que é um assunto complexo e importante para o ser humano, porque se nós não nos alimentarmos, não sobrevivemos. E obviamente que a alimentação
necessariamente tem um impacto também no cabelo, e na vida do cabelo e na saúde do cabelo. A maior parte das pessoas saudáveis ingerem quantidades adequadas de nutrientes através das suas dietas. No entanto, algumas pessoas ou não têm acesso ou não praticam uma alimentação saudável. Esta representação gráfica que vocês veem ajuda a escolher e a combinar alimentos que deverão fazer parte daquilo que é considerada a alimentação diária. Foi amplamente divulgada junto da população portuguesa e, se repararem, não existe hierarquia de alimentos, havendo a atribuição da mesma importância a todos eles. Portanto, eles estão todos no mesmo plano, apesar de serem utilizados em quantidades diferentes. Com a utilização desta nova roda dos alimentos, passamos a ter uma alimentação completa, ingerindo alimentos de cada grupo e também a água. Portanto, o centro desta dita roda, portanto, que nos deve condicionar ou nos deve orientar em termos da nossa alimentação, está a água, que é um elemento extremamente importante. Obviamente, com esta opção, nós passamos a ter uma alimentação equilibrada, comendo maior quantidade de alimentos dos maiores grupos e menor quantidade nos grupos de menor dimensão. Portanto, essa é uma das estratégias. E também de ingerir o número de porções recomendado. Portanto, estão a ver ali, portanto, à volta existem recomendações de várias porções, de forma a que, portanto, também se ingira aquilo que é recomendado. Esta alimentação também acaba por ser uma alimentação variada, porque está-se a ingerir alimentos diferentes dentro de cada grupo e nas diferentes épocas do ano. Consequentemente, o que vamos acabar por ter é o fornecimento de uma série de nutrientes que fazem naturalmente parte desses vários alimentos e que têm vantagem que sejam ingeridos. Vantagem essa que vai, como consequência, reduzir aquilo que se pode considerar a inadequação da ingestão de determinados níveis de nutrientes. Feita esta pequena introdução, sabemos que o cabelo tem uma importância especial para o ser humano, que é possível conhecer a constituição e o ciclo de vida do cabelo e muito mais detalhes, como durante a parte da manhã observaram com muito mais profundidade, mas objetivamente, tanto como vos disse, era para vos dar uma ideia de que é possível hoje em dia observarmos e como observarmos o cabelo. A alimentação, sendo saudável, é indispensável à manutenção da saúde, incluindo também a dos cabelos. No entanto, quando nós queremos fazer uma avaliação das necessidades, se existe ou não existe, ou se deve ou não deve fazer suplementação, existem uma série de parâmetros que nós podemos e devemos ter em linha de conta. É possível analisar os resultados obtidos através de vários testes. Portanto, hoje de manhã já vos falaram de testes e que se sabe que existem várias novas técnicas. Estas técnicas são técnicas recentes e desde os muito conhecidos testes de tração que se faz ao cabelo até a testes muito sofisticados que se conseguem organizar, portanto, e realizar hoje em dia. Portanto, estes testes podem ser utilizados e, obviamente, dão-nos uma ideia portanto, das condições em que o cabelo se encontra. E, inclusivamente, podem-se fazer avaliação das membranas solares, como aparece num conjunto daquelas 4 imagens, portanto, que estão na parte superior do slide. Também se consegue avaliar o diâmetro do cabelo, a coloração, até alterações a nível da qualidade e fragilidade dos cabelos. Isto por um lado. Por outro lado, também é importante nós sabermos o que fazer em termos da avaliação alimentar, se no fundo existe ou não existe inadequação da alimentação que a pessoa faz. E por isso, ou para isso, existem duas possibilidades. Ou se aplicam os designados questionários de frequência alimentar, e estes questionários estão estruturados de maneira a que se obtenham aquilo que é a ingestão alimentar de longo prazo,
ou outro tipo de instrumento, que são os recordatórios das 24 horas, que são aplicados portanto, a seguir, portanto, a determinados períodos, a determinados dias que estão pré-estabelecidos e que nos dão um conteúdo ou que nos dão informação que permite a estimativa da ingestão alimentar do curto prazo. Quer um instrumento, quer outro, são posteriormente tratados e dão-nos então essas estimativas da ingestão, quer de macronutrientes, quer de micronutrientes, e determinamos assim a possibilidade de existência de inadequação da ingestão alimentar ou não. Portanto, nós estamos a ver que é possível não só verificar hoje em dia a qualidade do cabelo através de uma série de testes, como é possível também verificarmos se a ingestão alimentar está a ser adequada ou não. E, portanto, é a conjugação destes parâmetros que nos pode conduzir à necessidade de suplementação. As duas imagens que ali estão, portanto, a superior apresenta apenas um dos grupos que faz parte do questionário de frequência alimentar, portanto, são os grupos dos produtos lácteos, mas obviamente que o questionário não tem apenas os tais produtos lácteos e tem vários produtos, vários grupos de alimentos que são utilizados portanto, na alimentação portanto, por toda a gente. A informação que está em baixo, portanto, aquilo que nós podemos observar em baixo também é parte portanto, do recordatório das 24 horas, em que, portanto, se vai fazendo a inserção de todos os alimentos que são consumidos ao longo do dia. Tendo o conhecimento que é possível verificar portanto, as condições em que os cabelos estão e, por outro lado, a inadequação ou não dos alimentos, nós podemos, assim, também tentar perceber se estamos perante deficiências. E essas deficiências, se estão relacionadas com a saúde, também, obviamente, que estão relacionadas com a saúde do cabelo. E o que nós podemos considerar é que, se houver inadequação para a saúde em geral, obviamente que também existe também vai existir, portanto, consequência em termos da saúde dos cabelos. Nós temos aqui informação respeitante a dois tipos de dietas. Uma, que é uma dieta, portanto, do lado esquerdo, uma dieta de baixas calorias, e uma dieta que é baixa em calorias, normalmente os aminoácidos, portanto, as proteínas que contêm aminoácidos, são utilizados para fornecer energia e não para ficarem disponíveis para a síntese proteica. E se vocês se lembram, e já devem ter visto, portanto, nós temos uma preocupação do teor proteico que fica disponível em termos de alimentação, porque na estrutura do cabelo existe queratina e, portanto, é importante que nós olhemos para estes detalhes. Por outro lado, o que nós também sabemos que nesta dieta que é baixa em calorias, o teor de glicogénio nas bainhas foliculares é reduzido, havendo menor disponibilidade de energia que é indispensável à mitose celular. Por outro lado, nós, como consequência de termos uma dieta baixa em calorias, obviamente, passamos a ter um cabelo mais fino, esparso, escasso, frágil e que pode ter como consequência a formação do lanugo. Em países onde existe malnutrição, muitas vezes, ao observar-se as mães e os filhos e a existência de lanugo, quer nas mães, quer nos filhos, isso pode ser conducente a uma conclusão de que existe malnutrição. Mas se nós compararmos com as dietas que promovem a perda de peso, também podem conduzir à queda do cabelo. Porque muitas vezes o que acontece é que existe uma ingestão energética inferior a 1000 quilocalorias e se a ingestão proteica for inadequada, o que acontece é que, particularmente em mulheres jovens que sejam obesas, obviamente que vão ter problemas em termos portanto, de ingestão proteica, de inadequação.
A queda de cabelo pode ser mais profunda em dietas que promovam a perda de massa magra. E isto, muitas vezes, acaba por acontecer porque há um desequilíbrio até do ponto de vista hormonal. Focamos-nos agora, portanto, nas proteínas. Falámos daqueles dois aspectos das dietas e focamos-nos agora nas proteínas. Elas são as principais constituintes das fibras capilares. Por conseguinte, uma absorção reduzida de proteína pode afetar o crescimento do cabelo até antes dos níveis de albumina sérica terem diminuído. A dieta com baixo teor proteico, mas energeticamente considerada normal, pode dar origem a um cabelo avermelhado, curto e também alopécia. E os cabelos podem cair com facilidade. Portanto, estas observações já foram feitas há bastante tempo, mas eu não quis deixar de as referir, porque foram assuntos que estiveram em observação há alguns anos atrás, quando o nível de conhecimento sobre os cabelos era muito rudimentar. Obviamente que as técnicas de avaliação hoje em dia são muito mais sofisticadas, mas não convém nós deixarmos de perceber o rastro do que aconteceu ao longo dos anos para, no fundo, podermos ter, hoje em dia, intervenções mais interessantes e cientificamente mais fundamentadas. Sabemos também que os bulbos capilares são afetados, que o cabelo tem alterações em termos do diâmetro, que a elasticidade capilar se altera, a consequência dos cabelos fracos e macios, e a coloração capilar também se pode alterar. E, portanto, nas fases iniciais de deficiência, deficiência na ingestão proteica, portanto, nós temos logo a contribuição para estes parâmetros que eu acabei de referir. Existem uma série de dietas que acompanham a baixa absorção das proteínas, dietas sem leite, a existência de doença gastrointestinal, a anorexia nervosa, depressão, a dependência de drogas e inclusivamente de cancro. Portanto, são situações que conduzem a uma baixa absorção proteica. O metabolismo humano, como sabem, necessita normalmente de ácidos gordos insaturados, como o ácido linoleico, que é de origem vegetal, maioritariamente, e o ácido alfa-linolénico, que é de origem animal. Portanto, um e outro, portanto, ômega 6 e ômega 3, como são mais vulgarmente conhecidos. Os lípidos no cabelo humano têm um papel crucial na integridade das células e matrizes capilares, estando presentes maioritariamente no córtex, e a queda do cabelo no couro cabeludo e sobrancelhas, assim como a despigmentação, podem ser sintomas de deficiência da ingestão de ácidos gordos insaturados. Quando nos referimos, portanto, estive-vos a falar primeiramente em dois importantes macronutrientes, quer lípidos, quer proteínas. Olhando agora para micronutrientes e começando pelas vitaminas, portanto temos o caso da vitamina C. Sabemos que o ácido ascórbico tem um papel essencial na reticulação das fibras de queratina, que normalmente esta deficiência pode ocorrer em idosos e também quando existe doenças crónicas. Existem alterações alterações a nível do cabelo, portanto alterações capilares. Muitas vezes a questão do cabelo surgir com aquele aspecto tipo saca-rolhas, portanto pode ser uma consequência, mas também a hiperkeratose perifolicular, o tamponamento folicular, portanto, e até a ondulação causada por alterações no tecido fibroso perifolicular. Portanto, são aspectos que nós podemos referir em relação à inadequação da vitamina C. Uma outra vitamina, a biotina, é um cofator das carboxilases a nível mitocondrial e, portanto, tem um impacto a nível celular. No entanto, é rara a deficiência em biotina. No entanto, existe produção, isto porquê? Porque existe produção interna, portanto, no nosso próprio organismo, existe a produção
de biotina pelas bactérias a nível intestinal. Existem dois parâmetros que são importantes que podem conduzir à existência de deficiência da biotina. Quando se utilizam antibióticos e quando se faz uma ingestão excessiva de claras de ovos crus. Porquê? Porque elas contêm avidina, que é uma glicoproteína que impede a absorção da biotina. E, à partida, não se relaciona que facilmente se ingiram claras cruas. Mas se já alguma vez prepararam mousse de chocolate, sabem perfeitamente que são integradas as claras cruas, está bem que têm ali uma preparação específica, mas que, portanto, o doce, na sua totalidade, não sofre qualquer aquecimento. E, portanto, nós vamos ter ali uma elevada concentração de avidina, portanto, esta glicoproteína que pode fazer o bloqueio da biotina. Portanto, se a pessoa comer muita mousse de chocolate, pode estar a bloquear a absorção da biotina. Isto era um pouco para equilibrar aqui a questão da informação. Por outro lado, a deficiência em biotina sabemos que tem implicações em termos das alterações estruturais nos cabelos e, inclusivamente, existem medicamentos que também podem reduzir os níveis de biotina, como a utilização de antiepilépticos. Portanto, mais uma série de aspectos que nos dão indicações de que, quando se faz suplementação, devemos ter estes parâmetros em atenção. Outras duas vitaminas, quer a niacina, e ela pode conduzir à perda difusa de cabelo. Quanto à deficiência em vitamina B12, manifesta-se por cabelos frágeis e quebradiços, quando existe a tal deficiência da vitamina B12. E sabe-se que, em termos de suplementação, portanto, isto é um estudo muito recente, que foi recentemente publicado, que após 3 meses de tratamento, cerca de 92,3% do grupo que apresentava deficiência em vitamina B12 recuperou de situações onde havia cabelos frágeis e quebradiços. Portanto, isto é um estudo que foi publicado muito recentemente, há cerca de meia dúzia de meses, se tanto. Muitas vezes pergunta-se porquê durante tanto tempo fazer estes estudos com a suplementação vitamínica. Isto tem a ver com a capacidade de reação e de resposta que o cabelo tem. Portanto, que não é tão imediata, não basta tomar uma suplementação durante uma semana que os resultados são completamente fantásticos. Portanto, há que fazer a suplementação durante bastante tempo, normalmente entre os 60 e os 90 dias, para se obterem valores que sejam extremamente significativos e notórios. Um caso só contrário àquilo que eu tenho estado a dizer em relação à questão da suplementação: se houver ingestão excessiva de vitamina A, ela pode ter uma ação contrária, portanto, contribuir para a queda do cabelo e não ser positiva. É por isso que aparece aqui. Quanto à vitamina D, eu tenho aqui estas referências propositadamente, porque se em 2007 e 2008 não existia qualquer relação entre a vitamina D e a alopécia, portanto, também há meia dúzia de meses se conclui que a deficiência que foi observada nos níveis séricos de vitamina D foi encontrada em indivíduos com alopécia areata. E essa deficiência está inversamente correlacionada com a severidade da doença. Portanto, muitas vezes aquilo que é observado e que não se faz ali, não existe correlação, nós acabamos por, passado algum tempo, chegarmos à conclusão que o conhecimento evolui e, portanto, a vitamina D passou a ter aqui também um papel extremamente importante. Quanto ao zinco, e falando agora de 2 ou 3 minerais, portanto, outro tipo de micronutrientes que também têm algum impacto. A deficiência em zinco pode manifestar-se em idosos, em alcoólicos, portanto,
pessoas que consumam excessivamente álcool e também na questão da anorexia nervosa. O zinco é extremamente importante, é essencial em vários metaloenzimas e também fatores de transcrição. E, obviamente, que a consequência da inadequação está ali espelhada no tipo de cabelos que nós acabamos por, no fundo, verificar a existência. Os níveis necessários de ferro e a sua importância em relação à queda do cabelo continua a ser um objeto de discussão científica, com vários estudos a chegarem a diferentes conclusões. Por outro lado, sabemos que a ingestão excessiva de ferro deve ser evitada, porque pode provocar danos a nível dos tecidos. Portanto, ao longo do ciclo de vida, portanto, desde o nascimento até à morte, portanto, nem sempre é fazível a suplementação, portanto, aplicar a suplementação de ferro, particularmente nos homens, porque os homens não têm necessidade adicional de ferro, enquanto que nas mulheres se passa ao contrário. É extremamente importante que as mulheres façam a suplementação de ferro. E é a deficiência mais comum, portanto, a deficiência em ferro é a deficiência mais comum que existe a nível mundial, isto de acordo até com a opinião da Organização Mundial de Saúde. Portanto, com a existência da deficiência pode ocorrer queda difusa do cabelo e também há um pormenor em relação ao cabelo africano, em que podem aparecer alterações na coloração. Também o cobre, portanto, também um micronutriente, que é crucial para o reforço das fibras de queratina e a sua deficiência pode contribuir para a hipopigmentação capilar. Portanto, existem, este também é um estudo recente, publicado em 2014, que portanto, se comprova neste momento portanto, o efeito que o cobre tem em termos da pigmentação do cabelo. Existem macronutrientes, neste caso proteínas e ácidos gordos essenciais, e também micronutrientes, como as vitaminas, minerais, que vos acabei de referir e que podem contribuir para um melhor estado de saúde do cabelo. A inadequação da ingestão alimentar, não havendo um fornecimento de vitaminas e minerais, assim como de macronutrientes, pode conduzir à necessidade da suplementação alimentar. E vamos agora observar alguns aspectos que nos podem ajudar a refletir sobre a necessidade da utilização de suplementos na manutenção da saúde dos cabelos. E, primeiro, é indispensável conhecer as formas de vitaminas e minerais que estão autorizadas a serem utilizadas na composição dos suplementos alimentares, os respectivos valores de referência e também os níveis máximos tolerados. Já estão publicados. Portanto, existem regulamentos, mesmo em termos nacionais, portanto, mas que são, no fundo, transcrições ou transposições daquilo que está tacitamente aceito em termos europeus, que portanto, fazem referência ou que condicionam os níveis dos diferentes nutrientes, quer a nível das vitaminas, quer a nível dos minerais. Por outro lado, também em relação aos valores máximos que são tolerados, já temos, ainda não regulamentado, mas através da existência de opiniões científicas do comitê, portanto, um dos comitês da EFSA, sobre os limites que são tolerados, os níveis, ou os limites, ou os níveis máximos que são tolerados, quer de vitaminas, quer de minerais. Por outro lado, nós sabemos que existem muitos suplementos alimentares que têm sido tradicionalmente utilizados nos problemas capilares. No entanto, existem evidências limitadas sobre a sua utilização. Nós temos aqui algumas referências, uma em relação à taurina, que é resultante do metabolismo da metionina e da cisteína, e sabemos que houve a promoção do crescimento do folículo piloso. A L-carnitina também tem portanto, isto foi um ensaio in vitro, estes ensaios já foram realizados há alguns anos,
E mais recentemente verificou-se que derivados de soja podem produzir efeitos protetores no caso da alopécia androgénica. Portanto, isto tem apenas um ano, este último sobre os derivados de soja. Quanto à utilização a longo prazo de antioxidantes no envelhecimento capilar, ele pode ser possível, mas até ao momento tem sido difícil de avaliar. Normalmente verifica-se a existência nos suplementos alimentares, muitas vezes é mencionado sílica, mas muitas vezes a suplementação oral, o que nós sabemos é que a suplementação oral do ácido ortossilícico, estabilizado com colina, consegue aumentar a resistência à tração do cabelo, e isto aconteceu, portanto, isto está comprovado num estudo que foi controlado e realizado durante 6 meses. Portanto, houve que alargar o período do estudo para que, na realidade, surgiram resultados sobre os benefícios desta suplementação oral. E também, num outro estudo, também feito com a suplementação oral do ácido ortossalicílico, portanto, verificou-se ao fim de 20 semanas, portanto, cerca de 5 meses, que diminuiu a fragilidade capilar. Nos anos 70, houve alguém na Austrália que verificou, em termos de fornecimento alimentar às ovelhas, que havia um aumento da produção das lãs se houvesse uma quantidade de cisteína que fosse adicionada às rações. Portanto, isto aconteceu em 1970 e, em 2007, houve uma investigadora suíça que fez o primeiro estudo em que é demonstrada a influência de um suplemento alimentar no crescimento do cabelo. Não se sabe exatamente, ou não soube na altura exatamente qual foi o modo de ação. No entanto, parece existir uma indução da anagenese. E os resultados estão ali. Após 6 meses de tratamento, existe uma alteração significativa quando comparada, portanto, com o grupo placebo. Portanto, há aqui resultados que são significativos. De qualquer das formas, mais recentemente, e portanto continuando nesta questão da utilização dos suplementos alimentares, e poderia ter trazido aqui uma série de estudos, mas portanto, sendo mais focado em relação a algumas inovações, a ingestão de um suplemento alimentar com probióticos, fala-se muito nos probióticos e nas vantagens que os probióticos têm em relação a, portanto, alterações que possam ser promovidas de uma forma positiva em termos do cabelo. Sabemos que houve um aumento da folicogênese subcuticular quando comparada com o grupo de controle. E tenho aqui umas imagens que mostram exatamente isto. Portanto, podem ver, portanto, isto é portanto, um resultado que aparece tanto no grupo de controle e no grupo probiótico, e em baixo vocês podem ver, portanto, os resultados obtidos, quer em termos de pele, quer em termos dos folículos capilares. Para concluir, nós sabemos que a privação calórica ou a deficiência em vários nutrientes, tais como proteínas, minerais, ácidos gordos essenciais e vitaminas, por redução na ingestão, pode levar a alterações estruturais, alterações de pigmentação ou perda de cabelo, embora os dados exatos estão muitas vezes em falta. Portanto, há que fazer mais investigação nesta área, há que fundamentar muito portanto, das abordagens que têm sido feitas até agora, mas sabe-se que há um caminho a percorrer que tem sido positivo. Positivo no sentido de obter benefícios com a suplementação em termos da qualidade do cabelo. Nós sabemos que, portanto, há distúrbios de crescimento do cabelo que estão relacionados com a nutrição.
e que são combinados com deficiências específicas devido à má nutrição, dietas inadequadas ou insuficientes, alimentação parenteral, também isso muitas vezes pode acontecer, e a má absorção no caso de doença gastrointestinal. As evidências sobre suplementos alimentares nos distúrbios de cabelos são limitadas, portanto, as evidências são limitadas, e as mais bem estudadas estão todas relacionadas com a L-cisteína. E concluo, era esta a minha intenção de vos falar um pouco da suplementação alimentar e relacioná-la com a saúde dos cabelos, e se eventualmente quiserem pôr algumas questões, estou ao dispor.